Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados. E no vídeo de hoje nós iremos iniciar a etapa de armazenamento de dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então pessoal, como eu falei antes no começo do vídeo, nós vamos falar hoje sobre a etapa de armazenamento de dados, dentro do nosso ciclo de vida dos dados. Esse é o primeiro vídeo sobre a etapa de armazenamento de dados, e nele nós vamos aprender sobre os tipos de armazenamento de dados. Mas são os tipos de armazenamento de dados mais fundamentais, ou seja, são os armazenamentos de dados que são a base para a construção e desenvolvimento, por exemplo, de data warehouse, data lakes, data lake house. É como se eles fossem ali a camada por baixo, né, dessas estruturas, né, dessas camadas de armazenamento mais voltadas para o analítica, né, que está muito mais voltada ali para a área de dados que vê no nosso dia a dia, beleza? Bem, a gente iniciou aqui na nossa etapa de geração, né? Só recapitulando aqui, né, o ciclo de vida dos dados que a gente está aprendendo. Gerou, virou fonte, fizemos ali o processo de ingestão de dados e agora a gente está armazenando esses dados. Bem, falando sobre o primeiro tipo que eu considero fundamental aprender antes de partir para essa próxima etapa, que é Data Lake, Data Warehouse, etc., é o File Storage. File Storage é a forma de organização, tá? A forma de armazenamento e organização desses dados, como você já está acostumado a ver quando você mexe no seu Windows, por exemplo, ou seja, dividido por pastas, subpastas, diretórios e etc., certo? Ele é muito útil, né, no compartilhamento ali de arquivos. Então, se a gente estiver falando de uma forma local, aqui eu vou fazer sempre esse contraste, tá, gente, entre o local e a cloud, que a cloud hoje é assim, além dela estar muito mais evoluída, né, que a parte local, on-premise, ela tá sempre, né, ela tá sendo muito mais utilizada, tá sempre evoluindo e, na minha opinião, é a melhor escolha. Claro que tudo vai depender do cenário, mas de forma geral, para mim, cloud hoje é a melhor opção, certo? Então, assim, é ideal, né? Um caso mais para compartilhamento de arquivos entre equipes, certo? A velocidade, e que aqui é muito importante também, que a gente vai comentar, né? Que faz exatamente, que tem tudo a ver também com a questão do processamento de ingestão de dados. Então, velocidade de leitura, velocidade de escrita dentro da camada de armazenamento é muito importante entender. Então, tudo vai depender da forma com que os arquivos são acessados, né? Então, se tem muitas pastas, como é que está dividido a hierarquia, como é que está organizado, né? E em relação ao Block Storage, que é o próximo que a gente vai aprender, ele é mais lento, né? Claro que quando a gente vê, por exemplo, um serviço como o EFS, que é o Elastic File System da AWS, ele é muito mais ágil, certo? Ele é uma evolução do File Storage tradicional, vamos dizer assim, então ele tem muito mais vantagens, etc. E não é para entrar em detalhes sobre isso, igual eu falei, é um vídeo mais para vocês aprenderem sobre cada um desses armazenamentos mais básicos, tá? Entre aspas, tá, gente? Bem aspas mesmo. Esses armazenamentos que são ali a base, outros que eu falei. Então é importante a gente aprender e eu vou tentar não demorar muito aqui nessa explicação, porque eu acabo explicando, até, acho que até coisa até demais, que às vezes não tem necessidade para esse momento, né? E aí tem os outros exemplos, né? Falando das outras clouds, né? O Azure Files e o Google Cloud Firestore. O outro é o Block Storage. O Block Storage, ele é basicamente o que a gente está acostumado a ver, por exemplo, num HD, né? O HD, ele funciona nesse formato de armazenamento em blocos. Então, a gente tem vários blocos em tamanhos fixos, certo? Os tamanhos são todos iguais e eles possuem, né, seus identificadores. Então, quando você utiliza ali, vai salvar, vai utilizar um sistema operacional, por exemplo, numa VM, né? Caso de uso com banco de dados, entre outros, tipos de casos de uso em que você pode estar utilizando o block storage, você tem essa questão de ele ser mais rápido porque ele vai buscar o dado exatamente onde o dado está no bloco específico. Porém, os dados eles não ficam exatamente, por exemplo, eu tenho um dado referente a uma coisa específica, o dado ele pode estar com vários pedacinhos em blocos diferentes. Mas o sistema operacional que é utilizado
para poder, na maioria dos casos, né, utilizado para poder fazer essa busca, né, fazer essa leitura desses dados, ele consegue identificar através, né, ele consegue ler esses identificadores e achar onde está cada pedaço do que ele está procurando e buscar e fazer uma leitura muito mais eficiente, tá? Então, o Block Storage ele é muito utilizado principalmente em máquinas virtuais, quando vai ali usar um EBS, né, que é o Elastic Block Store da Amazon, por exemplo. Quando você cria sua máquina virtual lá no EC2, você está usando esse armazenamento aqui na maioria das vezes, né? O inicial ali que você está utilizando e costuma também ser mais barato, né? Então é muito mais rápido para leitura em gravação comparado ali ao file storage local, né? E quando a gente fala de IOPS, é entrada e saída, né? Então leitura e gravação de dados por conta disso, por conta dele ter esse acesso direto aos blocos, né? Então se torna muito mais rápido. E o último é o Object Storage. Esse aqui, ele está muito mais próximo do que a gente trabalha hoje, porque esse tipo de armazenamento é o armazenamento que a gente costuma utilizar como a camada do Data Lake, certo? Então, o S3, né, o Blob Storage, o Cloud Storage, eles são feitos em Object Storage, certo? Eles são baseados em Object Storage, então eles são muito mais efetivos para leitura e gravação de dados não estruturados, semi-estruturados, certo? Como imagens, vídeos, arquivos de áudio, etc., como a gente também já aprendeu, certo? E claro que essa questão de leitura e gravação não só depende da questão do tipo de armazenamento, mas de todos os outros fatores envolvidos, como a gente também já viu em outros vídeos. Vai depender de como é feita a ingestão, né? Qual a escolha da ingestão que você fez. No caso aqui também a escolha do armazenamento, a escolha do formato de dados, né? Um formato mais comprimido, né? É um AVRO, é um Parquet. Então, como é que tudo isso, gente, tudo que a gente está aprendendo é um ciclo realmente de vida em que uma coisa influencia a outra, tá? Tudo é importante. De modo geral, ele é menos eficiente em comparação ao Block Storage, quando a gente fala ali mais de uma forma local, tá? Agora, quando a gente fala de grandes volumes de dados, né? Inclusive bem mais utilizado ali, pensando no Data Lake, pensando em cloud mesmo, realmente ele é mais otimizado, mas depende também desses outros componentes aí que eu comentei para vocês, sempre vai influenciar os Vs também, tá? Os Vs do Big Data, mas você sabe, né? Na verdade, são os Vs das propriedades dos dados. Beleza, gente? É isso. Um vídeo mais rápido hoje, porque é basicamente uma introdução e um entendimento que existem, né, esses tipos de armazenamento que são super importantes porque são a base, né, para a gente ter ali os nossos data lakes, data houses, data lake houses. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e etc. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.